Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma transmissão hoje. Uma importante missão, correção da prova do CAGE, da CAGE, né, Rio Grande do Sul. Prova promovida no último final de semana pela ilustríssima banca CESP. Grande mestre Silvio Sandi, Fernanda, o computador ainda está iniciando, o computador desligou. Esse computador, Fernanda, ele tem milhões de anos. Até ele inicializar, né, como se diz tecnicamente, vai demorar um tempinho. Eu fiquei preocupado, eu falei, vou logo começar a falar sobre a prova, sobre minhas primeiras impressões. Boa noite, Rita, boa noite, Mari. Primeiras impressões sobre a prova. Prova muito bem feita, não vi a correção de mestre Silvio Sandi, mas imagino que ele tenha parabenizado a banca CESP. A banca CESP não é uma banca que ordinariamente promova concursos fiscais, então é comum que o perfil das questões não sejam aqueles de FCC ou de ESAF, de bancas mais acostumadas com concursos fiscais. Mas, de uma forma geral, a minha prova eu considerei excelente. Excelente. A Fernanda ficou de me enviar o arquivo completo. Fernanda, eu não recebi esse arquivo completo. Não sei se os alunos receberam com aquelas questões 145, 146 e 147. Boa noite, Michael, William, sejam bem-vindos todos, Marcelo de Souza. Então, o que acontece? A nossa prova, ela teve 10 questões de direito administrativo e na parte de direito constitucional houve uma... Direito constitucional e direito administrativo são umbilicalmente ligados, né? E nesse momento houve 3 questões na parte de direito constitucional relacionadas ao direito administrativo. Então, o meu aluno, minha aluna, Thales, né, por exemplo, acostumado ao estudo do direito administrativo de maneira mais aprofundada, faria com uma certa facilidade a prova. Gente, certa facilidade quer dizer, no dia da prova nada é fácil, né? Você pegar uma prova como essa e fazer em casa, pode parecer tranquila, mas ela não é tranquila. A prova foi muito bem feita, muito bem construída. Meu computador ainda não inicializou. Eu não sei se o gabarito preliminar já saiu. Gente, o gabarito preliminar saiu do CESP no site hoje ou não? Eu ainda não consegui abrir o arquivo. Enquanto isso a gente vai conversando, né? Como a banca CESP ela tem uma orientação de mais ou menos balizar sua prova por todos os ingredientes do edital. Normalmente é assim que ela procede. Ainda não, perfeito. Victor, boa noite, Victor Pires. Então o que acontece? A nossa ilustríssima banca, ela vai pincelando poder, ato, caiu o regime de parcerias, uma lei que quase nunca, né? Na verdade, raras questões envolvendo a lei das parcerias, são raras as questões hoje envolvendo a lei das estatais. Então, boa noite, Victor. Então, gente, hoje um concurso público ele se decide não naquilo que a gente conhece, né? Todo mundo conhece poderes, todos conhecem a lei de improbidade, todos conhecem demasiadamente o estudo dos atos administrativos, organização administrativa. O concurso público se desnivela nas leis aleatórias, extravagantes, né? Como é a lei do regime das parcerias, como vai ser doravante. Estamos colocando só um instante. Perfeito. Fernanda, eu vou te pedir um favor. Eu não tenho essas questões aqui. Pelo menos visivelmente. A gente faz o seguinte: no momento que for para comentá-las, você cola para mim ou manda e-mail. Perfeito. Manda meu e-mail. Eu abro aqui no meu e-mail. Perfeito? Bom, o computador parece ter dado um sinal de vida. Vamos ver aqui. Aí, se eu sou vocês, o que eu faria? Faria uma vaquinha para comprar um computador para o professor de vocês. Olha só que bacana. Professor, vamos aqui juntar os concursandos, pode ser lá do grupo do Degrazia, né? São 7.583. Se cada um der R$1, olha aí, um computador de R$7.500 para o mestre Silvio.
Para o Mestre Silvio Santos, não. Para o Mestre Sionil, aceitaria de boa um computador de R$ 7.500, pode ser até da Dell, tá? Vamos lá. Vou abrir. Vejamos. Conte comigo para a vaquinha, beleza. Fernanda, eu já estou com meu e-mail aberto, tá? Na hora que você quiser enviar, você já pode enviar essas questões faltantes. Enquanto isso, gente, abro o arquivo e abro exatamente na questão 131. Eu dou 5 conto. Pô, Diego, você é fenomenal, já você e mais 4, né? Então, gente, por favor, abram um arquivo PDF que foi colocado por Fernanda Bastos Sandi. Fernanda Sandi, questão número 131. Essa questão trata de poderes administrativos. Como disse, a banca foi passando por vários tópicos do edital e o primeiro deles, poderes administrativos. Vamos fazer uma abordagem relativamente R$1, tá valendo. Olha aí, João Rara Soares. O que acontece? Item A. Olha o que diz o item A. O exercício do poder disciplinar não admite delegação ou avocação de atribuições. Delegar é repartir. Avocar é o movimento inverso, trazer para si. Delegar é repartir o exercício da competência com subordinados ou não subordinados, ao passo que avocar pressupõe a existência de uma hierarquia, de uma subordinação. Na escala hierárquica é que se pode avocar, assim pelo menos pelas dicções das leis de processos, como é a Lei de Processo Administrativo Federal e as leis de processo administrativo locais. Bom, eu vou dar um exemplo que a gente faz análise do item A. Pode o ministro de Estado demitir um auditor da Receita Federal? Será que o ministro da Fazenda pode demitir um auditor da Receita Federal? Será que o ministro de Estado pode demitir um fiscal do INSS? Vocês vão responder. Pode sim. Mas o ato demissório, pelo menos segundo a Lei 8.112, é de competência do presidente da República. Como é que pode o ministro de Estado demitir, sendo que a Lei 8.112 traz essa penalidade, como decorrência do poder disciplinar, sendo de competência do presidente da República? É que o parágrafo único, atenção, do artigo 84 da Constituição Federal, atribui, atenção, Fernanda, peço que você me mande no e-mail, eu não vou conseguir abrir aqui o Zap, perfeito? Eu vi que você mandou aqui no Zap, mas como eu estou fazendo a transmissão pelo celular, não vai dar para abrir, peço que me mande aqui no e-mail. Então o que acontece? Voltando, o parágrafo único do artigo 84 permite ao presidente da República, em seu rol de atribuições privativas, e há quem diga que partes são exclusivas, delegar atribuições a ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Dessas atribuições, diz lá, prover cargos. Prover cargos. Então pode o ministro de Estado prover cargos. E o STF entendeu. Há uma jurisprudência do STF que nos afirma, nos ensina, nos orienta de que quem pode prover, pode desprover. Então o ministro de Estado recebe o poder de prover e pode desprover. E o ato de desprovimento demissório é uma penalidade, é poder disciplinar. Então esse é um exemplo. Dou um segundo exemplo. O Conselho Nacional de Justiça pode avocar, diz o texto, nos informa o texto constitucional, avocar procedimentos que estão parados, em que você senta por uma questão até de, infelizmente, corporativismo do Poder Judiciário. Aí o CNJ vai lá e avoca e decide. Decide no sentido de aplicar uma penalidade. Então, é um exemplo constitucional em que o CNJ pode avocar e aplicar uma penalidade. Com base nesses dois exemplos, façamos a leitura do item A. O exercício do poder disciplinar não admite delegação ou avocação. Resposta, errado. O primeiro é afastado com o exemplo do presidente da República, que delega ao ministro, e o segundo é afastado com o exemplo do CNJ, quando avoca
a atribuição para a aplicação de julgar procedimentos administrativos e, por conseguinte, eventualmente aplicar uma penalidade. Façamos a leitura do item B. O exercício do poder disciplinar pode ser observado na imposição de multa de trânsito. E todo mundo já está careca, né? Mestre Silvio, se você perceber, já está com aquelas entradas de careca aqui na frente, né? Mestre Silvio está careca de saber, e nós também estamos carecas de saber. Até Degrazia, né? Se você perceber, está ficando careca. Rafael Vilches, está todo mundo careca de saber. Careca de saber que o poder disciplinar não se confunde com o poder de polícia. O poder disciplinar exige um determinado vínculo especial, seja ele contratual, seja ele estatutário, seja ele em regime especial, que é o REDA dos temporários, mas tem que ter um vínculo especial. Ao passo que o poder de polícia, ele tem como pressuposto a supremacia geral. Vou ver agora, Fernanda, já vou dar uma olhadinha agora. Então, o poder disciplinar, ele não se confunde com o poder de polícia. E no item B, a multa de trânsito é aplicada aos particulares em geral. Portanto, tem como baliza, como prerrogativa conferida ao administrador, o poder de polícia. Item C, o poder regulamentar é o poder de administração pública editar leis em sentido estrito. Preciso continuar? Pode parar, professor. Pode parar porque o inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal é aquele que atribui ao chefe do Executivo a competência para regulamentar as leis. Regulamentar as leis. Inclusive o inciso 5º do artigo 49 nos revela e nos reforça que quando esse poder regulamentar ultrapassar os limites da lei, ao Congresso Nacional caberá de forma exclusiva anular? Não. Revogar? Não. Sustar o ato regulamentar. É uma evidência inequívoca de que o poder regulamentar tem uma natureza secundária. Ele não cria o direito, ele regulamenta, ele esmiuça, ele detalha o direito. Ele não é uma fonte de criação do direito, mas só de detalhar, esmiuçar, tornar aquela matéria abstrata um pouco mais concreta, mais palpável, menos intangível, mais palatável, mais digerível, mais inteligível para nós. Então o poder regulamentar é um poder da administração pública. Editar leis? Não. Esse é o poder normativo. O regulamentar é de expedir decretos regulamentares ou executivos para dar fiel cumprimento às leis e logo permanece ali ou se situa em um campo secundário. Letra D. A possibilidade de administração restringir, o gozo de uma liberdade individual em favor do interesse da coletividade decorre do poder de polícia. O poder de polícia é restrição, é condicionamento, é limitação a direitos, bens e atividades. Então, a meu ver, esse é o gabarito da questão 131. Vejamos o item E, façamos a leitura do item E. O poder hierárquico pode ser concedido pela União a uma sociedade de economia mista. O que acontece? A União é administração direta, e essa administração direta, sobrecarregada, com muitas atribuições, descarrega suas atribuições, por vezes, de uma maneira para tornar essa atribuição exercida de forma mais dinâmica, mais célere, mais eficiente, a administração descentralizada. Então, essa administração direta, enquanto conjunto de órgãos, pode eventualmente decidir pela criação de uma administração indireta, seja ela de direito público, seja ela de direito privado. Se o Estado decide por criar alguém do lado de fora, na periferia, na administração indireta, descentralizada, com a personalidade de direito público, a lei específica criará. Se decide por uma pessoa jurídica de direito privado, saiba que deve seguir o mesmo rito dos particulares em geral, logo a lei será meramente autorizativa e o ato constitutivo vai ter que ser levado a um registro, seja no cartório, seja na junta comercial, conforme a natureza jurídica da pessoa de direito privado integrante da administração descentralizada. Nesse contexto, nós temos pessoas desgarradas da administração direta, com personalidade jurídica própria e que seguem uma vida independente, autônoma, soberana, de forma alguma. Entre a administração direta e indireta, há tutela.
há controle, o chamado controle finalístico, uma supervisão ministerial, nos termos da lei criadora, autorizativa, e esse controle, ele não é hierárquico. Essa linha que liga a administração direta e indireta, ela existe, mas ela é uma linha pontilhada, representativa de um vínculo, inexistência de hierarquia, inexistência de subordinação. Por isso, a letra E não pode ser nossa resposta, porque não existe poder hierárquico entre a administração direta e indireta, e me parece ser a letra D, o gabarito. Perfeito? Se você discordar da questão 131, coloca aí, professor, não concordo com esse gabarito em razão B, porque é uma análise em que o gabarito não existe e a gente pode eventualmente escorregar, né? Por que não? Quanto aos convênios firmados pela administração pública, assunto raro, assunto que, se você perdeu essa questão no dia da prova, é normal. É muito normal, porque você não estuda a parte de convênios. Porém, em vários momentos eu sinalizo a vocês o seguinte: você não precisa saber o que você não sabe. No dia da prova, vai ter uma alternativa que você sabe. Você vai se assustar, vai ler um monte de coisa, né? Taxa de administração, ele falou aqui, taxa de administração, celebração, procedimento licitatório, e meu Deus, será? Mas haverá uma sentença que virá à sua mente. Durante várias passagens, nós, professores, sempre informamos a vocês o seguinte: não vai confundir convênio com contrato. Não vai, questão 132, não vai confundir convênio com contrato. Não confundam convênio com contrato. Um contrato administrativo, os interesses são opostos. Os convênios, os interesses são paralelos. Há uma mútua colaboração. Inclusive, quando do ensinamento de OCIP, OS, termo de parceria e contrato de gestão, instrumentos que são celebrados respectivamente com essas entidades privadas sem fins lucrativos, sinalizamos a vocês: termo de parceria, contrato de gestão são, na verdade, uma relação convenial. Relação convenial, sim, porque um OCIP busca um interesse público e a união que celebra o termo busca um interesse público. Há uma mútua colaboração. A organização social busca o interesse público, a união busca o interesse público. Há uma mútua colaboração. Então, na verdade, tais instrumentos parecem convênios, parecem ser uma relação travada de natureza convenial. Ao passo que um contrato administrativo, em seu sentido estrito, o interesse é oposto. Enquanto a administração pública quer o interesse público, não vai pensar que a empresa, a sociedade comercial, a sociedade empresária, né, Odebrecht, Gautama, Tequinte, GDK, e OAS, Camargo Correia, vão querer interesse público, de forma alguma. Elas querem lucro, ao passo que a União quer interesse público. Então, são interesses opostos. Pensando nisso, você pode ler tudo. Você pode se confundir com qualquer coisa, mas a alternativa você ia saber. Quer ver? Eu faço a leitura do item E com vocês. Diferentemente do que ocorre nos contratos administrativos, ou nos convênios, a convergência de propósito entre os signatários, entre os partícipes. Resposta, letra E. Perfeito, professor, entendi. Agora, vamos afastar os erros das demais alternativas? Por que não? Letra A. Celebração de um convênio surge uma personalidade jurídica. Não confunda convênio com consórcio público. Convênios e consórcios, até o advento da lei do consórcio, 11.107, no ano de 2005, convênios e consórcios nunca adquiriam personalidade jurídica. Era uma unidade despersonalizada, assumindo direitos e obrigações. Então, convênio não assume personalidade jurídica, consórcios administrativos não adquiriam personalidade jurídica. Atenção, não! Até a Lei 11.107. Com a Lei 11.107 de 2005, que veio a regulamentar o artigo 241 do texto constitucional, artigo que nos revela
o nosso federalismo cooperativo, como também está lá no parágrafo único do artigo 23, né, o nosso federalismo cooperativo. Consórcios hoje podem assumir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Convênio não. Os convênios de cooperação permanecem como uma unidade, né, uma unidade de propósito, né, em mútua colaboração, de forma despersonalizada. Então, talvez aqui a banca queira tenha tido o propósito de levar vocês ao não adianta pôr a alternativa, tem que pôr no início da alternativa. As alternativas não são todas iguais. Eu não estou entendendo. Gente, o arquivo, se vocês estão falando sobre o arquivo ele foi disponibilizado na internet. Se alguém puder colocar o link aí para que o pessoal possa acompanhar. Perfeito? Então diz o item A. Da celebração do convênio surge uma personalidade jurídica. Falso. Da celebração de um consórcio. Convênio não. Letra B. A celebração de um convênio por entidade pública deve ser precedida de procedimento licitatório. Na Lei 86666, que é a Lei de Licitações e Contratos, existe um único dispositivo que faz menção expressa aos convênios. É o artigo 116, salvo engano. Esse artigo ele dispõe claramente que aos convênios serão aplicadas as diretrizes da Lei 8666 no que couber. E nesse sentido, toda a doutrina, toda a literatura, toda a jurisprudência nos revela que é desnecessário um procedimento licitatório para a formação convenial. Não há necessidade. A licitação, enquanto modalidade, concorrência, tomada de preços, pregão, consulta, chamamento público, é uma fase para os contratos administrativos. É que são modelos diferentes de prova e a distribuição das alternativas está diferente. Então, Tiago, por isso que eu peço que coloque um link. Eu solicitei a Fernanda, e Fernanda fez esse trabalho hoje, de digitar a prova para vocês. Então ela colocou aí, olha o link aí. Então, por favor, peguem. A resposta foi letra E. A meu ver, letra E. Já afastamos a correção da letra A, já afastamos a correção da letra B. Não há licitação, gente. Professor, mas eu já ouvi falar. Vamos avançar, né? Porque a gente está aqui para poder avançar também para uma futura prova. Eu já ouvi falar em chamamento público. Verdade. O chamamento público está na lei 13.019 que caiu na prova de vocês. Chamamento público é uma nova modalidade licitatória. Mas eu também já ouvi falar em concurso de projetos. É verdade. Está no decreto que regulamentou a lei 9.790, que é a lei das OCIPs, que também caiu na prova de vocês. Então, aumentando o nosso rol de conhecimentos, não há licitação para convênios. Porém, há chamamento público para a formalização de termo de fomento de colaboração, dentro da lei que trata do regime das parcerias, e já existe também o concurso de projetos em decreto federal que regulamentou a lei das OCIPs. Vamos lá. Letra C. Os valores remanescentes do convênio, podem permanecer com outro participante, a título de taxa de administração. Primeiro, que é vedada a taxa de administração, porque isso é um convênio. Isso não é contrato que você tenha que pagar. Você entra com uma parte e existe uma contrapartida, não há taxa de administração. Se você estipula uma taxa de administração, é como se estivesse pagando pelo contrato, pelo convênio. Isso não existe. E o valor remanescente ele tem que ser devolvido, tem um prazo, para prestar contas e devolver os valores remanescentes. Letra D. Para a assinatura do convênio é necessária a autorização legislativa específica. O STF entende como inconstitucional você exigir a autorização legislativa específica por ofensa à separação dos poderes. Professor, acrescenta alguma coisa para uma futura prova, porque isso eu já ouvi dizer. Então acrescenta aí. Quando se celebra um convênio, você não precisa de autorização legislativa, e a autorização legislativa, caso solicitada, vai ferir a separação dos poderes, assim entende o STF. Porém, uma vez formalizado o convênio, você tem que comunicar à Casa Legislativa. Então, quando o município celebra um convênio,
o prefeito tem que submeter à Câmara Municipal dentro de um prazo a celebração do convênio. Aí você, por quê, professor? Porque existe uma contrapartida que pode ser financeira por parte do município e gera gastos. Então é interessante que a Casa Legislativa fiscalize para saber se existe ou não no orçamento previsão para aquela celebração, para aquele gasto, mas não precisa ser de forma prévia, a posteriori. Então a resposta, a meu ver, letra E. Vamos lá. Vamos à questão número 133. A questão 133 trata do pregão. Na Lei 8666, que é a lei mais conhecida de vocês, nós temos 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Cada uma com a sua especificidade. Do lado de fora, extravagante a essa lei de licitações, a essa lei geral, essa lei nacional, editada pela União e aplicada por todas as entidades federativas, nós temos a consulta, que é uma espécie licitatória restrita às agências reguladoras, já foi utilizada pela Eletrobras, mas revogada. O chamamento público, dentro da lei das parcerias, regime de parcerias, e o pregão, na lei 10.520. O regime de parcerias, uma lei nacional, o pregão, uma lei nacional, a consulta, uma lei específica para agências reguladoras. Quando se fala lei nacional do pregão, é porque a União, dentro de sua competência conferida pelo artigo 22, inciso 27, edita uma lei de licitações e contratos e se estende em todo o cenário nacional. Essa lei geral é chamada de lei moldura, lei quadro, de forma que municípios, estados, DF podem legislar sobre o tema, desde que não ultrapassem essa moldura, desde que não ultrapassem esse quadro que foi pré-determinado pela União. Então, a lei do pregão, lei 10.520, é uma norma geral editada pela União e válida em todo o cenário nacional. Ela é muito específica, ela tem um objeto específico. Não se realiza um pregão tendo como determinante o valor dele ou a complexidade dele. Se leva em consideração o objeto, distintamente do que ocorre quando você vai escolher concorrência, tomada de preços e convite, em que a Lei 866 tem um gradiente de valores para o objeto obras e serviços de engenharia, outros serviços e compras. Não é verdade? Por exemplo, até 650 mil você pode fazer uma tomada de preços para um contrato de fornecimento. Quando é uma obra e serviço de engenharia, você só pode fazer um convite até 150 mil. O pregão não. O pregão, a sua escolha, a disposição do pregão é em relação ao seu objeto. Basta ser padronizado. Aquisição de bens e de serviços comuns. Aquisição não é alienar, não é vender. Porque venda é o leilão. Talvez por isso, inclusive, a doutrina sinalize que o pregão é um leilão às avessas. Porque no leilão você vende, no pregão você compra. No leilão, vende quem dá mais. No pregão, ganha quem dá menos. É o menor preço que tem, que é o nosso tipo de licitação, nosso critério de julgamento. E o pregão tem uma peculiaridade em relação às modalidades da Lei 8666. Foi a primeira lei, não foi a primeira, tá? A primeira lei, na verdade, foi a Lei da Bahia, de licitações e contratos. Mas a primeira lei geral que inverteu as fases foi a lei do pregão. No pregão, primeiro você faz o julgamento das empresas, e não são de todas. Dentro do julgamento nós temos um princípio da oralidade, o que confere uma dinâmica, busca da economicidade. E no fim, visto lá a melhor empresa, a mais bem classificada, dela você analisa a documentação. Então essa é a vencedora. É a vencedora do julgamento. Não está incorreto falar que ela não é a vencedora. Ela é. Ela é a vencedora do julgamento. Talvez não seja ela que vá assinar o contrato definitivo. Por quê? Porque depois do julgamento vem a fase de habilitação. De quantas empresas? Só da empresa mais bem classificada, da vencedora do julgamento, da vencedora da classificação. Então existe uma inversão de fases. Façamos a leitura do item A.
A realização do pregão pode se dar em até 3 dias, a partir da publicação do ato de convocação. Existe um edital do pregão. 3 dias úteis? Não. A lei diz, no mínimo 8 dias úteis. Para a realização do pregão é imprescindível que haja uma comissão de licitação. A comissão de licitação ela é específica, né, em alguns diplomas normativos, como é o RDC, como é a lei das estatais, como é a lei 8666. A lei do pregão, o procedimento é conduzido por uma única mulher, por um único homem forte da licitação. O pregoeiro, a pregoeira, é uma única pessoa, gente. Conduz tudo sozinho? Não, tudo sozinho não. Existe uma equipe de apoio, formada preferencialmente por servidores do órgão ou entidade licitante. Perfeito. Então é imprescindível comissão? Não. Na verdade não há comissão. O que existe é um pregoeiro. As disposições da Lei 8666 não se aplicam ao pregão, nem mesmo de forma subsidiária. A lei do pregão é aquela lei que você lê em 10 minutos. Se você gastar mais de 10 minutos, 10 não, 20 minutos, é uma lei curta, extremamente curta. Extremamente curta. Então nela a gente não vai encontrar todas as saídas jurídicas em tema de licitações e contratos. Quando você não tem todas as saídas, você tem que recorrer a alguma coisa, né? E quando você vai recorrer a algo, é uma aplicação subsidiária, supletiva. Então, na lei do pregão, a menção expressa a aplicação subsidiária da Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666. Nem sempre é assim. Nem sempre os diplomas normativos remetem à aplicação subsidiária das licitações da Lei 8666, como foi a escolha, né, normativa da lei do RDC. Houve uma opção política no RDC de não serem aplicadas supletivamente, né, ou automaticamente de forma supletiva as diretrizes da Lei 8666. Perfeito? Mas o pregão não. O pregão, como é uma lei pequenininha, bem curta, o legislador entendeu que, em eventual lacuna na lei do pregão, você vai se socorrer supletivamente, subsidiariamente, das diretrizes da lei maior, da Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666. Então não é essa a resposta. Eu leio a letra D. Em se tratando de modalidade pregão, avalia-se somente a habilitação do licitante vencedor. Inversão de fases. Então, primeiro promove-se o julgamento, para depois analisar a documentação só da empresa vencedora. Então a resposta é a letra D. Aí é possível alienação de bens por pregão? Pregão não é para alienar, pregão é para adquirir. E eu recebi um chamado do tipo, professor, mas não tem um exemplo do pregão para concessão de área pública? Sim, concessão não é alienar. Concessão é conferir ao particular o uso privativo de bem público. Isso é possível por pregão, foi possível e adotou-se inclusive o tipo de licitação maior lance. Mas não é alienar. O decreto federal ele é claro, ele veda a alienação, ele veda a locação de bens. Perfeito? Então resposta, letra D de dado. Vamos à questão número 134. Existem várias formas de um ato administrativo ser cancelado, desfeito, retirado do mundo jurídico. Várias formas. As formas mais clássicas são revogação e anulação, encontradas inclusive na súmula 473 do STF, que nos traduz o princípio da autotutela. Permite à administração pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios. Permite também à administração pública revogá-los quando não convenientes e oportunos. Portanto, atos ilegais são anulados. Atos não oportunos ou não convenientes são revogados. O efeito da anulação de regra é ex tunc, então atinge o vício em sua origem e tenta-se corrigir os efeitos que não deveriam ter surgido. Ao passo que a revogação deve preservar o direito adquirido, porque o ato anterior ele sempre foi legal, ele só não é mais oportuno, então o efeito é ex nunc. Bom, pensando nisso, determinado prefeito exarou um ato autorizando o uso de um bem público.
Só que tempo depois veio uma lei no que tange a ocupação do espaço, tendo proibido a destinação de tal bem público à atividade particular. Quem é que cancelou o ato do administrador? Foi o próprio administrador ou o legislador? Foi o legislador. Então não é revogar, não é anular. Porque revogar é quando o administrador revoga. O Poder Judiciário não pode fazer isso. Anular é quando existe um vício. O administrador faz ou o Poder Judiciário por provocação. Aí você ficaria entre... aí tem cassação. Cassação também não, porque a cassação é um ato do administrador. Contraposição e caducidade. E o nosso exemplo, que a gente sempre dá em sala de aula, em nossos manuais, em nossos escritos, é a lei Cidade Limpa. Lei Cidade Limpa. Você tem lá publicidade, as publicidades visuais na cidade. Aí vem uma lei e diz, a partir de agora você não pode mais ter publicidade acima das seguintes dimensões. Pergunto, o que fazer? A nova lei de zoneamento urbano torna, a partir de sua data, os atos anteriores com ela incompatíveis. Torna, a partir de sua data, os atos anteriores com ela incompatíveis. Se você demite, você acaba com o ato de nomeação. Se você exonera, você acaba com o ato de nomeação do comissionado. Então, o efeito de demitir tem um efeito contraposto ao de nomear. É a contraposição. Só que o exemplo é de uma lei. É uma lei tornando o ato da administração pública não mais conveniente. Ele, a partir de agora, ao contrário, ele é ilegal. É o que a gente chama de ilegalidade superveniente. A partir de agora é ilegal. Antes não. Mas a partir da lei é uma extinção não volitiva, né, que não decorre da vontade do administrador público, chamada de caducidade. Resposta à letra D de dado. Então guarda com carinho. Quando o administrador faz, ele faz por anulação, revogação, cassação, contraposição. A única forma que tem de desfazimento que decorre de um outro poder é a anulação, por provocação, ou a caducidade pelo legislador. Perceba que foi a lei que extinguiu o ato. Perfeito? Então é uma extinção não volitiva, como já caiu em prova do SESP. Resposta à letra D de dado. Vamos à questão número 135, bem interessante, muito bem feita, muito bem construída. Para a responsabilização do agente público por um ato de improbidade administrativa. Nós sabemos que o princípio da probidade administrativa tem a sua previsão no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Lá, na verdade, nós temos as consequências do ato de improbidade. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento erário, indisponibilidade dos bens, tirante as eventuais ações penais decorrentes. Ações penais decorrentes. Quer dizer, então, que o ilícito improbidade administrativa é de natureza civil, com repercussões políticas, com repercussões criminais, quiçá repercussões administrativas. Mas é um ilícito civil, não é crime. E esse dispositivo, parágrafo 4º do artigo 37, foi regulamentado em 1992 pela Lei 8429. E essa Lei 8429, chamada de Lei de Improbidade Administrativa, LIA, chamada carinhosamente de LIA, ela traz 3 tipificações, da mais grave a menos grave. Todas são ações graves. O enriquecimento ilícito, obtenção de vantagem econômica indevida, prejuízo ao erário, um ato que de forma dolosa ou culposa gera dano econômico ao erário, não é dano moral, é dano econômico, material, ou ferir princípios, dolosamente, claro. E isso fere o dano, não é dano econômico, é dano moral. Há um dano moral. Então, enriquecimento ilícito não necessariamente gera um dano econômico para o Estado, mas pode gerar um dano moral.
e tem que ser doloso. Prejuízo ao erário, que pode ser doloso ou culposo. E ferir princípios da administração. Então, a partir daí, eu faço a leitura para vocês. Letra A. É suficiente a ofensa a princípios da administração pública para configurar um ato de improbidade administrativa? É suficiente? Sim. É suficiente. Não precisa de mais nada. Se você ferir um princípio da administração pública de forma dolosa, você já tem ali configurado o ato de improbidade administrativa. Então a resposta é letra A. Mas a prova começou na letra A. Eu não marco. Eu não vou marcar a letra A. Porque eu não vou brincar de fazer concurso público. Eu vou até a letra E. Até a letra E. B de bola. É possível o ajuizamento de ação judicial a qualquer tempo? Não. A qualquer tempo não. Porque as ações são prescritíveis. Existe prescrição. Existe? Existe. Tem exceção. As ações de ressarcimento de improbidade são imprescritíveis. Mas a ação penal para a perda do cargo, para suspender direito político, isso é prescritível. O ressarcimento ao erário é que é imprescritível. É possível a qualquer tempo? Não. Só no que diz respeito ao ressarcimento ao erário. Então não é B. Exige-se a ocorrência de dano? Não. Eu posso ferir tão somente o princípio ou haver enriquecimento ilícito sem prejuízo ao erário. O dano, ele só é necessário, e como entende o STJ, por uma questão lógica, óbvia, quando da configuração do prejuízo ao erário. Letra D. Exige-se a ocorrência do enriquecimento ilícito? Exige-se? Não. Pode ser prejuízo erário, pode ferir tão somente um princípio. E letra E, talvez a mais difícil dentre as opções, exige-se o dolo? Aí você, exige-se o dolo? Acabei de falar para vocês. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ferir princípios da administração. Dolo? Dolo. Porém, o artigo 10 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, nos revela que para a configuração do prejuízo ao erário, basta o elemento volitivo culpa. Logo, exige-se o dolo? Não, pode ser culpa. E a culpa levar à tipificação por improbidade. Logo, a resposta, letra A. Vamos à questão número 136. Nós sabemos que o Estado, ele, durante muito tempo, né, ele começou a abraçar para uma questão até de Estado-providência, welfare state, bem-estar social. Ele começou a abraçar várias atividades. Primeiro, dentro da administração direta, viu não ser possível, começou a criar seus filhotes, né, a ter filhos na periferia, como autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. E o Estado começou a se avolumar, crescer, quando se percebeu, até por uma questão de insuficiência de recursos financeiros, porque não é ter o crédito, né? Fala assim, eu tenho um crédito orçamentário disponível. Se você não tiver a realização de uma receita, você não vai conseguir executar aquela política pública. Então a falta de recursos financeiros, escassos recursos financeiros, levou o Estado a perseguir o princípio da subsidiariedade, né? A fomentar a iniciativa privada com ou sem fins lucrativos. Como assim? O Estado percebe dentro dele, do seu setor, né, do setor estatal, do primeiro setor, determinadas atividades que podem muito bem ser desempenhadas com velocidade pelo voluntariado. Entidades privadas sem fins lucrativos, localizadas no terceiro setor. Mas elas precisam, claro, para a execução de cultura, saúde, preservação ambiental, pesquisa científica, precisam de fomento, precisam de dinheiro. Mas o Estado vai ter que celebrar com ela acordos, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, convênios, e para elas passar dinheiros públicos e elas realizarem nos moldes
do acordo com o Estado, determinadas políticas públicas pré-definidas pelo Estado. Surge, então, dentro do terceiro setor, as entidades paraestatais. Quais são as clássicas entidades paraestatais? OS, Organização Social, entidades de apoio, serviços sociais autônomos, vulgarmente conhecidos como Sistema S, e as OCIPs. A nossa questão trata de OCIP. Então, a OCIP está onde? Dentro do terceiro setor. É uma entidade paraestatal, é uma entidade privada sem fins. É uma entidade privada sem fins lucrativos, não localizada na administração direta ou indireta do Estado. Está do lado de fora, é paralela ao Estado, realizando uma função por meio de fomento estatal. Então, eu faço a leitura da questão 136. Não se sujeitam ao controle do Tribunal de Contas. Na verdade, elas podem se sujeitar ao controle do Tribunal de Contas ou também ao órgão de controle interno. Não há prestação de contas ordinárias ao Tribunal de Contas, por exemplo, o TCU. Não há. Porém, se houver desvio, se houver malversação, má aplicação dos recursos públicos, o órgão interno, o órgão de controle interno vai investigar, vai instaurar uma tomada de contas especial e adivinha quem julga? Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União ele tem habilidade, por exemplo, para o julgamento de uma TCE contra uma OCIP, tomada de contas especial. O Tribunal de Contas da União pode receber uma denúncia de um cidadão, de um sindicato, um partido político, pode receber uma representação até do órgão de controle interno. Então, OCIP não foge ao crivo do controle externo efetuado pelo Tribunal de Contas. Letra B. Se constituir forma de sociedade empresária. Não. A sociedade empresária é aquela que conta com atividade lucrativa e uma OCIP é destituída de finalidade lucrativa. Letra C. Adquirir personalidade jurídica de direito público. Não. OCIP não é pessoa jurídica de direito público. É de direito privado sem fins lucrativos. Letra D. Não receber recursos, bens e servidores públicos. Uma característica da OCIP é exatamente essa. Letra D. Ela não recebe recursos, bens e servidores públicos. Então, assim, é uma característica da OCIP não receber bens e servidores públicos, né? Distintamente do que ocorre com relação a quem? A organização social. A única coisa que eu tenho dúvida em relação a essa questão, a letra E fala operar em superávit com balanço financeiro positivo, né? Desconheço essa característica. Agora, a letra D, não receber recursos públicos. A OCIP tem como característica não receber recurso público. Ela pode vir a receber recurso público quando assina um termo de parceria. Então, gente, a característica de uma organização OCIP inclui não receber bens, não receber servidores públicos, a chamada seção. Agora, falar que ela não recebe recurso público, ela pode vir a receber por meio de um termo de parceria. O termo de parceria é exatamente isso. É um acordo celebrado entre a entidade federativa, por meio, normalmente, de um ministério, uma secretaria, para passar recursos à OCIP e ela desempenhar uma atividade específica dentro dela, como saúde, cultura, moradia, assistência social ou outras. Então, a meu ver, a resposta é a letra D de dado. A OCIP não recebe recurso, a não ser que celebre um termo de parceria, mas merece remendos, né? Merece remendos, porque não é uma característica sempre da OCIP, né? Ela se sujeita, ela não é sociedade empresária, ela não é direito público, porém, ela pode vir a receber, sim, recursos públicos. Então, a meu ver, a resposta é a letra D de dado, mas com a possibilidade de um recurso, tá? A possibilidade de um recurso. Vamos à questão número 137. O
o que acontece na questão 137? Vencedor, irregular, processo licitatório, abram aí a questão. O que acontece? Nós temos que o contrato administrativo ele tem como característica a mutabilidade. Significa dizer que um contrato ele pode sofrer, ao longo de sua execução, modificações, seja de forma unilateral pela administração, para adequar o projeto em termos qualitativos ou quantitativos, seja por ato da administração em concordância com o particular, quando atinente a uma cláusula econômico-financeira. Então é uma alteração bilateral. Então o contrato administrativo não é uma cláusula pétrea, não é algo pétreo, é algo que pode sofrer mudanças, seja de forma unilateral ou bilateral. A alteração bilateral dá-se muitas das vezes por conta da teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? São eventos que surgem após a celebração do contrato, a assinatura do contrato, caso fortuito, força maior, e também existem as alhas ao risco administrativo, as alhas administrativas, fato da administração e fato do príncipe. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração, são eventos que vão surgir depois da celebração do contrato. Depois da celebração do contrato. Perfeito. Porém, existe uma situação que pode gerar a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro e é pré-existente a assinatura do contrato. Você está executando um túnel e de repente se depara com um lençol freático. O que você tem que fazer? Ou desviar do lençol freático, mudar o curso do túnel, ou fazer um rebaixamento do lençol freático, que é muito caro. Então você vai tentar desviar. Quando você desvia, você bate de frente com uma rocha. Meu Deus do céu! Vai fazer o quê? Explodir a rocha, né? Você vai explodir. Aí você vai tirar 1 metro por dia. Você coloca lá, na verdade, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, 3 metros por dia, dinamitando a rocha. 3 metros por dia. Dinamitava, tirava o entulho. Dinamitava, tirava a rocha. Dinamitava, tirava a rocha. 3 metros por dia. Pergunto, mas quando do planejamento do contrato havia um terreno rochoso? Não, era argiloso. E você se deparou com uma rocha. Vai ficar mais caro? Vai. Para quem? Para a empresa. Então os encargos da empresa vão ficar mais altos, bem mais alto, e o direito à pecúnia, ao dinheiro, não pode ser diferente, tem que acompanhar. Então haverá necessidade de uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por uma situação após a assinatura do contrato ou que já existia de forma prévia ao contrato, pré-existente à assinatura do contrato. É chamado de interferência imprevista ou sujeição imprevista. É uma situação que pré-existe a assinatura do contrato. Então eu faço a leitura. Determinada empresa assinou um contrato. No início dos trabalhos constatou-se a presença de muitas rochas, fator que dificultava e encareceria a fixação das fundações. Essa informação não foi indicada no projeto apresentado pela administração. E aí, o que acontece? Ou você, a empresa, solicita a rescisão administrativa, amigável ou judicial, porque você não pode rescindir, ou uma revisão contratual, uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Letra A. Permite ao contratado rescindir? Não. Ele pode solicitar a rescisão. Ele mesmo rescindir não pode. Permite ao contratado a revisão do contrato em razão da sujeição imprevista? Essa é a resposta. Letra C. É considerado um caso fortuito? Não, porque caso fortuito surge após. É força maior? Não, porque força maior surge após. É um fato da administração? Não, porque fato da administração surge após. Perfeito? Vamos à questão 138. Questão número 138. Só um instantinho. Vanessa!
Só um instante, porque senão vai cair a bateria. Só um momento, por favor. Retornando, voltemos aí à correção. Questão 138, assim, percebam. Primeira questão sobre convênios, atípica questão. E agora uma questão sobre a Lei 13.019, extremamente atípica. Se você perdeu essa questão, se perdeu aquela dos convênios, ou mesmo da OCIP, pô, natural, gente, natural, muito específica. Essa lei é pouco cobrada, são raras as questões, você não vai ler essa lei toda, né? Quando você abre lá o nosso Manual de Direito Administrativo Facilitado, fizemos uma análise bem detalhada dessa lei, inclusive essa questão é respondida com base no nosso manual. Pô, mas é muito grande, né? Você tem tanta coisa para estudar, mas eu não tenho dúvida de que essa temática vai acontecer de forma reiterada, porque a banca vai perceber, no momento que fizer lá, que muita gente errou. Então ela vai voltar com a Lei 13.019, porque ela viu que dá certo, porque o pessoal está errando. É como a ESAF, numa prova de direito constitucional, quando coloca poder judiciário. Sabe que o estudante odeia poder judiciário, ele não gosta de poder judiciário. Então ela vai lá e coloca uma questão sobre poder judiciário, para você errar. Ou então de ordem social, que você também não gosta. Então, hoje o desnivelamento do concurso, o concurso é resolvido nesses pequenos detalhes. Então vamos lá, questão 138. Com base na Lei 13.019, a organização da sociedade civil estará impedida de celebrar parceria com a administração pública se o fundamento está no artigo 39 dessa lei. Se o dirigente for cônjuge da pessoa condenada por improbidade administrativa. Na verdade, o cônjuge, se ele for condenado por improbidade, não pega nada. A lei veda que o dirigente tenha sido condenado por improbidade. Aí realmente não vai poder ver celebrado um termo de colaboração, de fomento ou um acordo de cooperação. Letra B. Se o dirigente for cônjuge de membro do Ministério Público da mesma esfera governamental em que será celebrado o termo de fomento. Essa é a nossa resposta. Letra C. Qual o erro? For uma entidade estrangeira, ainda que não tenha autorização. Ainda que não tenha? Não, porque se ela tiver autorização, não há obstáculo algum de ela celebrar um termo de parceria com a administração. Letra D. Suas contas tiverem sido rejeitadas nos últimos 5 anos. Verdadeiro. Mesmo que haja recurso com efeito suspensivo? Não. Se o recurso tem efeito suspensivo, você não pode penalizar a entidade, porque ela não concorda. Então, cabe a quem deve decidir analisar com mais presteza, mais rapidez. Então, ela não pode ser prejudicada e, por isso, ser impedida de celebrar o termo de parceria se há um recurso de efeito suspensivo. Letra E. Tiver realizado prestação de contas fora do prazo. Esse item, marcado inclusive, né, na prova que a gente teve acesso, foi o mais difícil, com certeza. A lei diz, ou traz, na verdade, a omissão do dever de prestar contas. Omitir quer dizer não entregar no prazo legal, normativo, a prestação de contas.
né, reunir toda a papelada, e hoje de forma eletrônica, para o Ministério da Área Supervisora ou Secretaria da Área Supervisora. Então, é a omissão no dever de prestar contas que gera o impedimento, e não um atraso. Não um atraso. Então, resposta, letra B de bola. Questão 139. Assinale a opção que apresenta características comuns às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Letra A. Estão sujeitas, de regra, ao regime de precatórios. Não. É uma exceção. O regime de precatórios, que é aquele célere sistema de pagamento que tem o Estado por conta de uma condenação definitiva, né, no campo judicial, sentença transitada em julgado, vai lá e escreve em precatório, e o Estado vai e te paga de forma célere, em dia. Esse sistema é para a fazenda pública. Fazenda pública é administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Logo, sociedade de economia mista e empresa pública não se sujeitam ao regime de precatórios. Professor, nunca, de regra, não. Nunca é muito tempo. Veja o exemplo da empresa de Correios e Telégrafos, que o STF, além de estender as prerrogativas da Fazenda, como prazo em dobro para recorrer, contestar e outros prazos endoprocessuais, imunidade tributária recíproca de impostos sobre patrimônio e renda de serviços, a ECT se estendeu o pagamento mediante regime de precatórios. Perfeito? Então, de regra, não se aplica. Por exceção, cite-se o exemplo da ECT. Letra B. Não gozam de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. É essa a resposta. Isso é previsto no texto constitucional de forma expressa. De forma expressa. Só um detalhe, e a gente vai chegar nele. O comando da questão fala sociedade de economia mista e empresa pública. Não nos revela se são interventoras no domínio econômico ou prestadoras de serviços públicos. Não há nenhuma menção a isso. Estão sujeitas ao precatório como regra? Não. Interventoras no domínio econômico, não. São criadas por lei? Letra D. Não, são autorizadas por lei. Não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas? Estão. Toda administração direta e indireta sujeita-se ao controle do tribunal. Não gozam de privilégios fiscais, não extensivos ao setor privado, interventoras no domínio econômico. A banca não disse nada no enunciado. E aí vem, a letra B deve ser a resposta. Mas eu faço a leitura da letra C, bem curiosa. Não precisam realizar procedimento licitatório a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo. Não precisam realizar um procedimento licitatório a fim de viabilizar a atuação no mercado competitivo. Se você abre hoje a Lei 13.303, 2016, que é a Lei das Estatais, o precedente do Tribunal de Contas da União, antigo precedente, o que foi sustentado também por toda a literatura, toda a doutrina, empresas públicas e sociedades de economia mista, interventoras no domínio econômico, porque se a letra B é a resposta, é porque quem escreveu pensou em interventora no domínio econômico. Quando elas fazem a intervenção no domínio econômico, o seu mercado competitivo, a sua atividade finalística, não há licitação. Não há uma modalidade de licitação, não há um procedimento prévio de licitação. Há uma contratação direta, há uma licitação dispensável, dispensada ou inexigível, conforme o caso. Então, para a atividade concorrencial, não há licitação. Então, a letra C cabe recurso, a meu ver. A redação não está precisa, a fim de viabilizar a atuação do mercado competitivo. Vem cá, você está falando da atividade finalística, porque a atividade finalística realmente dispensa o procedimento licitatório. Ou você está falando da atividade meio para viabilizar a atividade fim, porque aí essa realmente precisa realizar o procedimento licitatório. Não está clara a redação. Tudo bem, a resposta é letra B.
Mas a letra C não está clara e numa prova você não pode marque a mais correta, marque a menos incorreta. Isso não existe, principalmente para uma digníssima banca examinadora como do CESP. Então eu vejo espaço, espaço para um recurso na letra C. Então se você perdeu essa questão e se a resposta for letra B de bola, você consegue na letra C brigar e falar que atividade finalística não há licitação conforme orientação do TCU, da doutrina, o que hoje já recebeu chancela normativa com a Lei 13.303 de 2016. Perfeito? Então, a atuação no mercado competitivo, a licitação realmente pode ser dispensada. O procedimento de licitatório pode ser dispensado. Aí você vai entrar com recurso. E eu vou chegar e falar o seguinte para você. Eu indefiro o seu recurso. Eu indefiro. Professor, você é doido. Você dá um caminho de um recurso e diz que vai indeferir. Eu encontraria um caminho para indeferir. Que é o seguinte. A contratação direta não é procedimento licitatório? É. Só não é uma modalidade de licitação. Então, contratação direta é um procedimento licitatório? É. Não é uma modalidade licitatória, mas um procedimento é. Então, eu indefiro o seu recurso. Há um procedimento licitatório, mas não há uma modalidade licitatória. Perfeito? Então, guarda essa dica, tenta forçar se você errou um eventual recurso nesse item C. Mas acredito que a resposta seja a letra B de bola. Vamos à questão 140, a última nessa parte de direito administrativo. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente de que princípio? Cláusula exorbitante, como o poder de fiscalização, a rescisão unilateral, a não oposição restrita da exceção do contrato não cumprido, a ocupação provisória de atividades essenciais, bens essenciais, tendo como pressuposto o princípio da continuidade do serviço público. Tudo isso encontrado lá, em parte, no artigo 58 da Lei 8666. Cláusulas exorbitantes. Então, desnivelam a relação contratual em prol de quem? Do Estado? Não. Em prol do interesse público e particular fica em um campo secundário. Então, vale mais o público do que o privado. Supremacia do público sobre o privado, letra E. E aqui eu abro o e-mail para ver as questões restantes. Deixa eu ver. Vejamos. Há mais 3 questões. Não recebi. Querida Fernanda, eu não recebi as questões no e-mail. Se você puder reenviar essas 3 questões. A primeira questão falava sobre a acumulação de cargos. Nós sabemos que eu vou adiantando enquanto ela envia o e-mail, eu vou adiantando o seguinte, o texto constitucional, ele, deixa eu ver, mandou pro... entendi. Legal. Vou abrir aqui, Thales, só um instantinho. Mandou não. Tá aqui não, Thales. Também não recebi não. Gente, eu vou acrescentar aqui. Mais ou menos eu lembro das questões, mas não tenho aqui como ler agora. A primeira questão falava sobre acumulação de cargos. Vamos recordar, algumas regras sobre a acumulação de cargos. A regra é não acumular, até como decorrência do princípio da eficiência. Ainda que você esteja licenciado para tratar de interesse particular, você não pode acumular. Você tem que pedir exoneração em um dos cargos e exercer apenas um dos cargos. Isso é válido para toda administração direta e indireta, de direito público, seja de direito privado. Então, cargos, empregos e funções não podem ser acumulados, ressalvada a previsão constitucional, como, por exemplo, 2 cargos de professor mais cargo técnico científico e 2
de profissionais da área de saúde com profissão regulamentada. E, salvo engano, a questão falava sobre assistente social. E o precedente, nós sabemos que assistente social não é um cargo de profissional de saúde. Então não pode acumular. Qual foi a resposta? Coloquem aí para mim. Tem que achar lá alguma coisa que fale isso. Não pode acumular por não ser um cargo de profissional de saúde. Perfeito? A outra questão era sobre o direito de greve. A gente falou bastante sobre isso. Falamos muito sobre isso. Em todos os nossos desafios de direito administrativo, eu venho colocando direito de greve, limitado até 60 horas também. Perfeito. Esse é um precedente, né, do STJ, e também o próprio TCU mudou, Felipe, o seu ponto de vista. Antes não havia essa limitação de horário, agora nós temos mais uma vez. B, não pode acumular. Letra B de bola. Obrigado, Aline. Não pode acumular porque assistente social não é considerado profissional de saúde. A outra questão é a 146. A 146, que está no material de vocês, a Fernanda vai disponibilizar para vocês também, fala sobre o direito de greve do quê? Do policial civil. O policial civil está lá dentro do capítulo de segurança pública. Ora, não há nenhuma menção ou proibição expressa de o policial civil não gozar direito de greve. Policial federal gozar direito de greve. O que o texto constitucional fala é Forças Armadas, extensível aos militares estaduais, e aí você entende Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas não há guarda metropolitano, que é o guarda municipal, que nem policial é, não há policial civil, não há policial rodoviário federal ou policial federal. Não há. De forma expressa não tem. O STF, então, construiu uma jurisprudência para fixar o entendimento, a orientação de que policial civil não tem direito de greve. Qual foi a resposta, gente? Policial civil não tem direito de greve. Ninguém da segurança pública tem direito de greve. E o STF foi recentemente instado. Deixa eu ver, abre o teu e-mail, mandei para ti. E o STF, agora sim, Thales. E o STF, ele foi instado a se manifestar Gente, o Thales mandou, gostaria só de retornar a 145, fazer uma leitura rápida. Maria, 145, Maria, ocupante de cargo de assistente social, prestou concurso público para o emprego de enfermeira, profissional de saúde. Nesse caso, Maria não pode acumular, pois a Constituição apenas permite a acumulação remunerada de cargo quando um deles é de nível médio. Pouco importa, você pode ter um cargo de nível médio com um cargo de nível superior e ambos serem cargos técnicos. Um cargo médio técnico e um cargo de professor, sem problema nenhum. Professor, mas cargo técnico científico, sem problema nenhum. Não pode acumular essas duas funções, pois o cargo de assistente social não é considerado da área de saúde. Essa é a nossa resposta, letra B de bola. Vamos à questão 146. Então, lembrando, ninguém da segurança pública pode ter direito de greve. Isso foi entendimento do STF. Inicialmente para policial civil, extensíveis aos demais policiais, rodoviário federal e federal. Perfeito. E um pouco mais à frente, agora, no finalzinho de 2016, né? 16, o STF fixou a orientação de que a Guarda Municipal também não tem direito de greve. Guarda Municipal também não tem direito de greve. Por quê? Porque faz parte da segurança pública. Então, gente, ninguém da segurança pública tem direito de greve. Vejamos se tem resposta para isso. O exercício de greve é vedado aos policiais civis e a todos os servidores que atuam diretamente na área de segurança pública, permitido aos servidores públicos civis, aos militares, militar não, permitido apenas aos policial civil não,
Permitido apenas aos policiais civis, policial civil não. Vedado aos policiais civis, salvo essa atividade for suprida por órgão da iniciativa privada. Suprido por órgão da iniciativa privada, não existe, né, essa possibilidade. Então, resposta letra A. Vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, como é o exemplo do guarda metropolitano, do guarda municipal. Resposta letra A. Então, 145B, 146A. 147 está na parte de direito constitucional, mas é direito administrativo. Falamos isso, colocamos isso no desafio. Que bacana, dá certo estudar. Dá certo estudar. Falamos sobre acumulação, não do assistente social. Aqui eu não me lembro de ter colocado uma questão sobre assistente social. Pegaram uma jurisprudência bem específica lá do ano de 2003, 2005, do STJ. 146 nós trabalhamos e a 147 também. A questão pulamos de 138 para 145. Não, na verdade, Aline, nós já falamos sobre a 139 e já falamos sobre a 140. Quer ver? 139 foi assinale a opção que apresenta características comuns às sociedades de economia mista e empresas públicas. Qual é? Não gozam de privilégios fiscais que não sejam extensíveis ao setor privado, com a observação na letra C de um possível recurso. A questão 140, Aline, foi qual é o princípio que sustenta, que fundamenta a existência de uma cláusula exorbitante a favor do Estado na preservação do interesse público que nós colocamos à disposição do Estado. Supremacia do interesse público sobre o privado. A 145 repetindo letra B e 146 letra A. E a 147 foi trabalhada em nossos desafios. Várias questões colocadas no fórum. Veja aí no grupo do Degrazia, lá no nosso grupo de Direito Administrativo Facilitado, sobre a extinção do Tribunal de Contas do município. Gente, não dá mais. Você tem que estar ligado aos informativos. E nesse ponto eu indico lá o site de Zero Direito. Aquele juiz, aquele sujeito é fantástico. Toda semana, como um relógio, é pontual. Ele comenta, ele detalha, ele esmiuça informativos do STF e do STJ. Tem um excelente livro, maravilhoso livro. São 3, na verdade, livros lançados na editora Juspódio. Eu acho que é Márcio André, o nome desse autor. É fantástico, é de graça. Então, toda semana vai lá, entra na quinta, sexta-feira para ler o informativo que ele comenta. Porque ele faz isso de forma pontual. www.zerodireito.com.br, perfeito? E lá, dentre esses informativos do STF comentados, houve a possibilidade, a previsão de um Tribunal de Contas ser extinto. Mas não é qualquer Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas do município, enquanto órgão do Estado. Então, o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará foi extinto. O órgão municipal não, o órgão estadual. Então, a Constituição do Estado foi emendada para extinguir, deixar de prever de forma expressa o TCM do Ceará, dos TCMs, né? Porque como funciona? O Tribunal de Contas do Estado fiscaliza as contas do Estado. O Tribunal de Contas dos municípios de lá fiscalizava as contas de todos os municípios. Perfeito? E há mais uma peculiaridade. A existência do Tribunal de Contas do município. Hoje, existente em apenas 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. A Constituição de 88 proíbe terminantemente a criação de um novo Tribunal de Contas do município. O que se possibilita é a criação de um órgão estadual para fiscalizar as contas dos municípios. E quem cria, por simetria, pode deixar de criar, extinguir. Então, se a Constituição estadual cria o Tribunal de Contas, não há nenhum obstáculo de
extinguir o Tribunal de Contas dos municípios. Perfeito? Guarda isso com carinho. Então, emenda a Constituição de determinado Estado que extinga os tribunais de conta dos municípios, que é um órgão estadual, desse ente, será inconstitucional? Não. Inconstitucional? Não. Constitucional? Constitucional. Letra C ou D? Letra C. Porque a Constituição não proíbe a extinção dos tribunais de contas dos municípios. Parece ser letra C. Vou ler a letra D. Constitucional, uma vez que não haverá prejuízo ao controle externo, pois o Tribunal de Contas da União assumirá suas funções. Nada a ver. Tribunal de Contas da União é um órgão da União que fiscaliza recursos federais. Na extinção do tribunal, resposta letra C, na extinção do Tribunal de Contas dos municípios, a tarefa vai passar para o TCE. Perfeito? E assim, gente, a gente finaliza a correção. Lembrando, possibilidade de recurso. Possibilidade de recurso na questão 136 e possibilidade de recurso na questão 139. Perfeito? Espero que tenha ajudado em mais essa etapa. Espero também que tenha acertado todas as questões, né? Mas se de repente tiver vacilado em alguma coisa, é normal. Ontem mesmo, assistindo o comentário de um professor da prova da ABIN, eu vi lá duas questões, não sei qual vai ser o gabarito, mas eu vi duas questões comentadas que eu não concordo. Pode acontecer também de eu ter feito esse comentário e tem uma coisa aqui, um decreto, tem alguma coisa muito específica e eu ter vacilado eventualmente no comentário. Perfeito? Mas a gente está aqui para aprender e também dar a cara a tapa, não é verdade? Gente, espero que vocês tenham feito uma prova excelente, maravilhosa. Se houver necessidade de um recurso para essas questões, coloca aí no fórum, professor, errei, pode me ajudar, pode escrever alguma coisa, pode guiar um eventual recurso, sem problema, a gente faz isso também. Antes, durante e após com vocês. Não pode ser só antes, não pode ser só durante, tem que ser após também. Então, um grande abraço, fique com Deus e espero que tenham feito uma excelente prova, que seja a sua última prova, né? E até uma próxima transmissão. E mestre Silvio Sandi, Fernanda Sandi, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de fazer essa transmissão pelo Espaço Fiscal. Pessoal, um grande beijo, fiquem com Deus e até uma próxima transmissão.